o que está acontecendo a nível da Síria. O que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu é que aquela região que fica ao norte da Síria, que a gente chama de litoral sírio, é a região montanhosa, praticamente muito parecida com as montanhas do Líbano, é uma região praticamente sede dos alauítas. Os alauítas são muçulmanos, praticamente se aproximam muito dos xiitas, apesar que eles têm algumas explicações filosóficas e teológicas diferentes, inclusive dos muçulmanos xiitas, né? Mas eles são considerados como muçulmanos xiitas, são chamados alauítas, é um nome que foi dado pelos franceses no começo do século. Eles têm coisas muito próximas do cristianismo, crença em Jesus Cristo, respeito pela Virgem Maria, e eles acreditam realmente eles são teoricamente muito mais espirituosos do que mundinos, tanto no tratamento com as mulheres, com vestimentos, com as tradições, mas todas elas são muçulmanas. Então, os alauítas são muçulmanos. E os cristãos que predominam nessa região, a maioria deles são ortodoxos, bizantinos, são seculares, de uma região muito... E eles conseguem conviver muito pacificamente com os alauítas. A primeira vez que apareceu um presidente alauíta na Síria foi o Hafiz Assad, e depois seguido pelo Bashar al-Assad. Os alauítas conseguiram adesão de muitas facções sunitas, que são tolerantes, que participam e que vão no governo, tanto que a grande maioria do exército da Síria não era formado por alauítas, era formado por sunitas. Então, quando a gente coloca esse sectarismo de um lado ou do outro, ele parece ser mais uma cortina de fumaça do que realmente a questão geopolítica do que está acontecendo. O que se tem de fato real é que houve um massacre de um número muito significativo, principalmente em vilarejos totalmente desprotegidos, de alauítas e de cristãos, de forma para se criar o mesmo modo operacional que isso foi feito na época do Daesh e na época da Al-Qaeda, Al-Nusra. Quem cometeu esses massacres, muitos deles são militantes takfiristas estrangeiros, do Tajiquistão, da Chechênia, são uigures chineses. Então, esses caras estão literalmente fazendo o que eles estavam fazendo antes, quando começou a guerra civil na Síria. Mas eles tiveram um sinal verde, que não há dúvida que esse sinal verde saiu do governo central, do Ahmad Sharaa, que hoje merece recuperar o título de Golani, porque é ali o que está acontecendo, o apoio totalmente do governo central, que ele está dizendo que ele está tentando segurar, mas, por outro lado, fica evidente que ele está aplicando um plano. E esse plano de quem é? É da Turquia. Com boca cheia, pode-se dizer que realmente é o ato turco, da Turquia, no modo operacional turco, através de um instrumento chamado Ahmad Sharaa, e que jogou fora esses 3 meses que ele tentou entrar, mostrando gravata, terno, um discurso calmo, tentando mostrar para o mundo a democracia. Será que ele se precipitou ou ele foi precipitado a fazer esse ato? Não importa, mas o grande beneficiário nisso daqui é a Turquia. É o domínio do litoral sírio, onde, literalmente, ali se representa a miscigenação do povo sírio. São mais de 2.000 mortos que a gente ainda não consegue ter acesso. Muitos se deslocaram no sentido do Líbano, já tem mais de 20.000 deslocados alauítas em direção ao norte do Líbano, onde você tem uma comunidade que o apoia. E, naturalmente, toda essa população, nós estamos falando em média de 2 milhões a 2,5 milhões de alauítas presentes nesse litoral, estão numa posição muito
desconfortável, com medo, e como alguém que chegou e deu mensagem. Como nos grandes centros, provavelmente você tem uma presença de armas na população alauíta, então ele sobrou para quem? Os pequenos vilarejos, onde você teve massacre de 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, onde que não apresenta absolutamente nenhum perigo, mas o que se tem aqui é uma mensagem: nós vamos matar vocês e vão continuar. Isso deixou, primeiro, as tropas iraquianas, olha onde que nós estamos falando, em plena prontidão. A Turquia é o grande mentor desses fatos, e a conivência num país árabe como o Catar, que é um grande aliado da Turquia, é extremamente vergonhoso para um país como o Catar, que de um lado protege, luta, mostra a luta dos palestinos, e por outro lado protege o grupo terrorista através da sua mídia internacional, que tenta mostrar que não houve nada, foram, na verdade, grupos ligados ao Bashar al-Assad, é que a gente está acabando com eles. Nem o próprio Ahmad Shara, que é o governador de Damasco, está dizendo isso. Ele está dizendo houve um abuso, mas esse abuso não pode acontecer, não pode tirar fotos, porque não é nossa imagem. Mas por que você está deixando os estrangeiros que estão no seu governo fazerem esse ato? A dissolução do exército sírio, feito por ele, permitiu, primeiro, que Israel bombardeasse tudo que era tropas, tudo que é armamento um pouco mais pesado, desde tanque até aviações, e desde a marinha da Síria. O que ele fez? Absolutamente nada. O Juliano fez absolutamente nada. Na reunião da cúpula árabe, ele literalmente falou: olha, nós queremos que Israel volte para esses territórios que ela ocupou agora. Ele não disse: eu quero que ela saia do Golã, que ela retire-se de todo o território sírio. Então, literalmente, um covarde. E isso não é somente para nós, mas para todo o povo sírio, está percebendo que essa figura pintada, arrumada, que chamam de Ahmad Shara, não representa, de fato, o mosaico sírio, nem as conversas de esperanças que ele comentou e que teve respaldo popular de uma forma maior. Agora, a entrada dele, a participação desses grupos que vieram com ele, não significa que realmente ele ocupou todo o espaço militar, todo o espaço que ele precisa para conseguir manter um país controlado pela força. Então, provavelmente, pode ser que algumas tropas saíram do comando dele, porque literalmente ele não tem como colocar elas no governo e não tem como ele controlar. Então, ele está dando suporte? Ele está dando suporte. Saíram do controle dele? Saíram do controle dele. Agora, quem que está por trás disso? Quem paga o salário dessas pessoas? É a Turquia e o Catar. Quem paga a logística deles, a hospedagem deles? É a Turquia e o Catar. Então, qual que é o papel dele? Parece que ele está perdendo total papel. Ele colocou um grupo chamado Hayat Tahrir al-Sham. Porém, esse não é o único grupo que entrou e está se espalhando pela Síria. Entraram grupos estrangeiros que vêm da Ásia, tem alguns até tunisianos, Igor, Tajnak, que é do Tajiquistão. Então, existem tropas que estão entrando, estão matando de uma forma cruel. Naturalmente, ele não deveria fazer outra coisa, a não ser criticar e falar. Só que toda a população que criou um pouco de esperança em cima da conversa dele, de ele entrar, democratizar a Síria, fazer todo mundo participar, ele está vendo que não está na mão dele. Então, não está na mão de quem? Está na mão da Turquia, porque a Turquia tem condição de fazer isso. Agora, a grande surpresa que apareceu agora há pouco, eu comentei para o professor Lejeune e para a turma, hoje de manhã, quer dizer, de ontem para hoje, foi feito um acordo entre o governo central pró-turco, praticamente vestido de turco, ministros turcos, comandantes do exército mistos, mas que representa literalmente a Turquia, e o grupo, esse governo central, fez um acordo com as forças
sírias democráticas, que é nada mais do que os curdos que estão no leste e no nordeste da Síria, que predominam numa região praticamente 1/3 da Síria, onde, de repente, se disseram que eles continuam no governo, vão ter todas as regalias, vão participar, está tudo resolvido, coisa que não se resolveu em 100 anos, em uma noite. Acabaram resolvendo, eles são todos eles pró-Estados Unidos, e a grande surpresa é, agora há pouco, as tropas curdas estão se direcionando ao litoral sírio para manutenção da ordem. Quer dizer, a Turquia chegou para ela ser a ordem. De repente aparecem os curdos, que não tem nada a ver, mas que conhecem o mosaico sírio e estão atravessando o país em direção ao litoral sírio para dar segurança àquelas tropas que estão, àquela população que está lá. Isso é sinal de quê? Quer dizer, você pegou, a Turquia foi lá, fez tudo isso, deu ordem. O governo central da Turquia perdeu totalmente qualquer imagem de unificação nacional. Partiu e voltou para suas raízes, para suas raízes ligadas à Al-Qaeda e Daesh, fez um acordo hoje e que nem ficou, a tinta nem secou do papel, e os curdos já estão se direcionando ao litoral sírio, onde não tem absolutamente nenhuma presença popular para receber. Mas eles vão estar naturalmente de que lado? Não é do lado turco, é do lado, literalmente, antigoverno. Então, o que significa os Estados Unidos chegar, dar essa ordem? Isso daqui é uma ordem, literalmente, que favorece uma divisão futura da Síria, que favorece uma divisão sadia e quebra a espinha dorsal da Turquia. Então, isso é uma briga. Turquia e sionismo, Estados Unidos de um lado, e quem pagou a conta foram os alauítas sírios e os cristãos, na tentativa, naturalmente, da Turquia fixar-se melhor dentro da Síria, formar uma força maior, e ela está de olho, literalmente, no litoral sírio, onde você tem uma tropa, uma presença russa de mais de 70 anos, quase, mais de 60 anos aproximadamente, que literalmente não deve sair de noite para o dia. Você tem uma população de 2,5 milhões, 3 milhões, que poderiam literalmente formar uma grande federação, um grande Estado, com apoio dos russos e da nova política que eu acredito ser do Trump. Por quê? Porque jamais os curdos conseguiriam passar via Síria, onde você já tem novas bases militares turcas, e se dirigirem ao litoral para literalmente confrontar a Turquia e o governo central da Síria. Quer dizer, o que vai acontecer agora? Não sabemos. Se alguém diz que sabe, ou se a gente... É uma surpresa em termos táticos, mas isso vem bem claro que a Turquia não vai ter poder em cima dessa região. Os Estados Unidos já deu o sinal que não vai deixar, e provavelmente esse é um confronto. Estados Unidos, de um lado, junto com Israel, com a Turquia do outro lado. Turquia e Israel sempre trabalharam pela destruição da Síria, mas agora os dois chegaram no queijo. Cada um quer um pedaço maior. E a Turquia quer esse grande pedaço. E ela está de olho no nordeste da Síria. Por quê? Se a gente for analisar em termos econômicos, a Turquia ficou com nada. Toda a região agrícola da Síria estão com os curdos do Nordeste, todo o petróleo e o gás está no Nordeste, e a proteção norte-americana, ela já disse mais de uma vez que ali é intocável. Por quê? Ali é estrategicamente importante, porque atrás disso está o Iraque. E atrás do Iraque você tem uma grande movimentação anti-imperialista, anti-Estados Unidos, que também se mobilizou rapidinho. Se é para a Turquia liberar o Daesh, Al-Qaeda, para fazer o que ela quiser, os Estados Unidos está dizendo, e foi isso que agora a Casa Branca acabou de falar, que ela é contra a movimentação do Daesh. Então, o mundo inteiro viu o Daesh, viu a Nusra, que é meio que semi-patrocinada pelo Ahmad Sharaki
literalmente perdeu a liderança e que andou fazendo esses massacres e já acordou o Iraque, que literalmente está se organizando suas tropas. Então, a Turquia, literalmente, é a grande responsável desses massacres e a grande incógnita nessa história toda é a Rússia. Por quê? Daqui a 2 semanas nós temos um acordo. Isso já está mais do que evidente entre os Estados Unidos e a Rússia e deve ter uma cúpula de presidentes. E, naturalmente, a Síria já foi questionada essa questão. Israel já pegou uma parte. A Turquia está querendo pegar a maior parte. Os alauítas e o litoral, ele está aproximadamente com a Rússia. E o Nordeste curdo é literalmente, nós estamos na faísca de uma divisão da Síria secular. É assim que se quebra com a Síria. Talvez a Turquia queria um país totalmente aliado a ela, dentro daqueles conceitos falsos de participação popular democrática, porque todo mundo será submetido ao comando turco, tanto que toda a economia hoje da Síria está invadida pelos produtos turcos, até o uso da moeda turca tem sido mais valorizada que a moeda síria. De certa maneira, aquilo que aconteceu de agregar aquela região de Iskandaron, a Turquia tem feito. E para não esquecer que essa região sul, que faz fronteira entre a Turquia e essa região norte da Síria, ela é ricamente povoada pelos alauítas. Dentro da Turquia você tem alauítas. Agora, a grande surpresa é o que deve acontecer nessa região, qual que é o papel da Rússia, ou qual que é o papel que os Estados Unidos e a Rússia estão concordando, mas que o inimigo principal hoje parece ser a Turquia. Ela que está incentivando, ela que deu cobertura para o Ahmad Shara. Qualquer forma, parece que o governo, não sabemos se o governo central desse Ahmad Shara se precipitou para criar essa nova realidade e através disso aqui, ou simplesmente igual aquela história do escorpião, que queria atravessar o rio. Estava ferido, ficou nas costas da rã, quando atravessou o rio, acabou picando a rã, dizendo que é meu caráter que me faz fazer isso. E parece que é o caráter, literalmente, desse novo governo que está na Síria. Tudo que se falou de independência, até a própria mídia, até a própria mídia e população, que, de certa maneira, eram contra o governo de Bashar al-Assad, já estão pensando 2 vezes o que está acontecendo. Todas essas promessas de mudanças não parece ser, a não ser um mise-en-scène televisivo mentiroso, que agora não tem como esconder isso mais. Agora, quem que está por trás disso? A Turquia. Quem que é o financiador? É o Catar. Quem que está dentro desse contexto é a Irmandade Muçulmana, a ideologia da Irmandade Muçulmana. O Hamas, coitado, na hora que é palestino, perfeito. Agora acusam ele também de ser da Irmandade Muçulmana. Quer dizer, as contradições são enormes. E a maior contradição foi essa mobilização de noite para o dia das tropas curdas em direção ao litoral. Eu acho que o governo de Ahmad Shara já terminou. Ele não consegue dominar os outros grupos. A Turquia não tem essa posição e os Estados Unidos, provavelmente, junto com Israel, precipitaram esse grande confronto, literalmente para se criar uma divisão e fazer com que os drusos que estão no sul da Síria não consigam ter o apoio de um governo central, porque ele está sendo contraditório. Para quem não sabe, o Ahmad Shara al-Nusra, eles dizimaram 10 vilarejos sírios durante a guerra, vilarejos drusos, no centro da Síria, durante a guerra contra o Estado, contra o governo de Bashar al-Assad. Dizimaram. E isso ficou bem marcante, por isso que o apoio dos drusos ao presidente Bashar al-Assad continuou, só acabou agora porque eles não querem se filiar com Israel.
Não é o objetivo disso. Israel está ocupando terra, está trazendo mais problema para ela, e, ao mesmo tempo, as coisas estão ficando muito, muito feias. Os massacres são reais, não tem nada a ver com um grupo que está começando a resistir, tudo isso são histórias a serem contadas, e a gente agora tem que ver o que vai acontecer. Há um grande Sykes-Picot, desta vez é Trump e Putin, que está acontecendo no mundo inteiro. O presidente Trump está internamente confrontando o Deep State, já fez algumas mudanças, está começando a aparecer os grandes problemas, entre eles os confrontos comerciais com seu segundo e terceiro maior parceiro. A China é o maior parceiro dos Estados Unidos, mas o segundo maior parceiro é o México e o terceiro maior parceiro é o Canadá. Os próprios aliados já estão confrontados. E na questão da Ucrânia já está definitivo. A Europa encarou, está encarando, está tentando ver, mas é irreversível. Em relação à Síria, hoje o Elon Musk fez um comentário no X e disse o seguinte: ele disse dessas palavras, era melhor ter continuado com o governo do Assad com aquilo que a gente está vendo hoje na Síria. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente fala em árabe, você trouxe o urso para dentro de casa e agora você quer que ele se comporta? É literalmente o que está acontecendo na Síria. A Turquia entrou e invadiu com suas tropas de sírios, estrangeiros, tudo que eles conseguiram fazer de mal na humanidade, e agora eles estão querendo se dirigir àquela região que ainda mantém algo da Síria árabe, o mosaico que vem praticamente do litoral, passando pela cidade de Homs e chegando até Damasco. Se fala hoje, o presidente Ahmad Shara não é mais presidente da Síria, é presidente da província de Idlib, quer dizer, no norte, que fazia literalmente isso. Se fala muito em grupos que já declararam que não vão seguir a orientação dele. Ele não tem tropas de exército para comandar tudo que ele tem, e o exército sírio, infelizmente, foi dizimado. E a parte que sobrou dele continua sendo na mão de profissionais, vamos dizer, ou de comandantes, sem absolutamente nenhuma noção militar. Você lidar um grupo de 20 terroristas e depois assumir o comando de coronel, não significa que você realmente é um coronel na tradição do exército. Então, isso que está acontecendo. A situação está muito feia na Síria, não acabou, nós estamos no início de umas mudanças que pode, dentro de pouco tempo, realmente ter a haver uma grande surpresa, e infelizmente é uma surpresa que está sendo escrita com sangue de gente inocente, com médicos que têm sido, com farmacêuticos, pessoas estudiosas, tal, e todos eles são muçulmanos. Quem fala alauíta, parece que a alauíta vem de outra... Não, eles são muçulmanos. Os drusos são muçulmanos. Os cristãos ortodoxos são colocados ali, não tem nada a ver essa parte sectarista, e literalmente o que está acontecendo não é uma briga religiosa, é a cortina religiosa, mas é o grande... a saciedade, vamos dizer, da Turquia em ocupar a Síria. O que vai vir agora de frente, eu realmente... Em termos de... O que vai vir para frente é mais sangue, mais tristeza, até se chegar a um consenso do que vai acontecer. O futuro do Ahmad Shara praticamente já está destinado, cedo ou tarde ele vai cair, assassinado ou não. Essas outras tropas, agora que era, de certa maneira, manuseadas pelos Estados Unidos, governo Biden e quem veio antes, principalmente a Clinton e quem veio antes, essas tropas passou a ser um peso e hoje elas estão no comando da Turquia. Parece que elas realmente vão ser o peso para
o governo do Trump. O Trump está querendo montar uma outra situação, pacificando todo mundo, cada um de um lado, mas não está sendo muito fácil. Esse governo Netanyahu é nada mais do que o Deep State e aquilo que vem. A Ucrânia, o Zelensky, é nada mais do que o Netanyahu um pouquinho maior, um país maior. A Europa inteira, uma grande parte já começou a demonstrar divisões e a OTAN já está definido, não tem condição. Fazendo as pazes com a Rússia, a OTAN não vai existir. E a decisão realmente militar russa, ela vem de apoio a forçar a Ucrânia a fazer um acordo. O acordo com a Ucrânia, a gente não pode esquecer, não é somente recuperação de território e um cessar-fogo. É a saída do Zelensky, a tropa dele do governo, e esquecer para sempre essa demanda de querer fazer parte da OTAN. Mas, quando a gente fala a Rússia já quer fazer o cessar-fogo, não. Não é somente o cessar-fogo, é a queda do Zelensky. E essa é a política que está sendo seguida. E é esse que o Trump está batendo perfeitamente. Agora vem o Irã, leva o som, tal, vai mandar tropas, não vai mandar tropas, vai bombardear. Isso daqui é o mise-en-scène da mídia. O Irã, é claro, quer negociar, você negocia através da ONU para a gente poder fazer um cessar-fogo. Agora você quer mandar tropas de Israel bombardear, vamos ver o que vai acontecer no dia seguinte. Então tem todas essas possibilidades abertas no Oriente Médio. Uma grande sessão de massacres, matanças e tropas se gladiando até formar uma nova confederação. Ou, literalmente, a Síria ficar dividida e agora, com a presença curda de 1/3, eles praticamente vão quase ocupar 2/3 da Síria, o que vai reduzir muito o poderio da Turquia dentro da Síria, impedindo o confronto com Israel, e praticamente os curdos já são aliados naturais dos Estados Unidos. Então, é uma salada de frutas que está acontecendo. Mas essa ida das tropas curdas em direção ao litoral sírio realmente é uma grande surpresa. Eu recebi essas informações através da leitura de sites, acredito que sejam reais, porque está tendo comemorações em Hama, em Alepo, que as tropas curdas estão se dirigindo. Ontem teve um confronto entre essas tropas e aliados do Ahmad Shara em um dos bairros chamado Ashrafi, que fica em Alepo. Quer dizer, a coisa está feia. Esses dias aí nós vamos ter eu acredito, nós vamos ter grandes mudanças geopolíticas na Síria. E o Líbano está baixando a cabeça aí, porque a coisa agora é cachorro grande que está brigando. Pode esticar até... O Líbano pode, já são mais de 20 mil deslocados alauítas, mas eu acredito que os alauítas não seriam deslocados, porque são um número de 2,5 milhões a 3 milhões. É um número significativo. Agora, eles estavam desarmados e a Rússia está nessa jogada. A Turquia, que tentou dominar em poucos dias, pelo jeito, virou o feitiço virou contra o feiticeiro.